Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre energia potencial elástica. Vamos lá. Energia potencial elástica. Bom, como funciona isso, né? Energia potencial elástica, a gente tem que entender que é toda energia ou quando um corpo tem a capacidade de se mover através da deformação ou de uma força de um corpo que está sofrendo, que tem uma elasticidade, né, que está sofrendo uma deformação e que depois ele tem a capacidade de retornar à sua posição de origem. Né? Um corpo que é elástico, ele, ele se, como se fosse uma mola, né, por exemplo, ele deforma, né? Então ele fica com aquela força concentrada ali durante a deformação, que ele pode exercer ela para voltar ao seu estado de origem, ok? Então, né, não tem como a gente falar de energia potencial elástica sem mencionar força elástica, né? Força elástica. Como que ela funciona? A força elástica, ela vai ser o quê? Ela vai ser o produto, né, da constante elástica da mola, que a gente representa aqui pela letra K, vezes a deformação que ela pode ter, né? Essa deformação aqui, ela é dada em metros, né? É calculada em metros. Essa constante elástica aqui, né, no caso aqui da mola, ela é dada em newtons metros, ok? E a força, a gente já sabe que ela é dada em newtons, né, representado pela letra N. Então, como que funciona, né? Toda vez que a gente comprime uma mola, né, ou seja, tem uma mola, eu comprimo ela, ela tende a voltar para o estado de origem, ok? Então, essa deformação, essa constante elástica aqui da mola, isso daqui vai ser uma característica que cada mola vai ter, ou cada corpo que tem essa propriedade elástica irá ter, né? Que aí vai depender de vários fatores dela, como por exemplo o material do qual essa mola é feita, o comprimento que ela tem, a espessura dessa mola. Isso tudo influencia nessa constante elástica aqui. Geralmente é uma medida dada ou calculada em laboratório, né, com alguns materiais que são padrões, né? É isso aí. Então, vocês podem perceber que essa equação aqui da força elástica ela é uma equação de primeiro grau, né? É uma equação de primeiro grau. Isso daqui, se a gente fosse representar num gráfico, né? Se eu colocasse num gráfico aqui, ó, onde que eu tenho a força aplicada pela deformação. Vamos falar assim, né? Como ele é um gráfico de primeiro grau, a gente sabe que um gráfico de primeiro grau ele se comporta como se fosse uma reta, né? Uma reta. Então, uma outra característica que a gente pode ter é o seguinte: se for informado, né? Se o exercício informar a força que essa mola possui e a deformação que ela sofre, a gente consegue calcular a constante elástica dela, né? Se a gente manipulasse essa equação aqui, ó, eu quisesse isolar o K, né? O X que está multiplicando aqui, ó,
a gente passa ele para o outro lado da igualdade. Se ele está multiplicando aqui, ele vai para lá dividindo. Então, olha só, uma outra característica aqui, ó. A constante elástica da mola, a gente pode também calcular assim, ó, força sobre deformação, né? Ou o quanto que a força variou, né? E o quanto que houve de variação na deformação da mola também. Então é um valor de constante que a gente pode calcular se o exercício informar, né, valores de força e deformação da mola. Como se comporta com uma reta, né, essa função, bem tranquilo a gente calcular essa constante aqui. Tranquilo? Agora vamos lá para a energia, né? Energia potencial elástica. Como que se dá a energia, né? Então, quando a gente fala em energia, né, essa capacidade que a mola tem de colocar objetos em movimento, né? Objetos em movimento. A equação da energia potencial elástica ela é dada da seguinte forma. Vou colocar aqui, ó. Energia potencial elástica. Como que ela se dá, né? Ela vai ser com a seguinte expressão: meio, né, vezes essa constante elástica da mola, ok? Vezes a deformação que ela sofre ao quadrado, ok? Ou a gente pode representá-la assim também, né? Ou constante elástica vezes a deformação da mola ao quadrado dividido por 2, né? Ora, de onde que saiu isso, pessoal? Vamos pensar o seguinte. Vamos considerar um gráfico, né, onde que eu tenho lá a deformação da mola e o quanto que de força que foi aplicado, né? Vamos fazer um outro gráfico aqui, ó. Deformação da mola e a força aplicada, ok? Então vamos com a origem aqui é 0, vamos considerar que aqui vale 0,2, aqui vale 0,4, ok? Do metro, né? Isso daqui é em metros. Tranquilo? E aqui a gente tem a força aplicada, né? Vamos falar assim que aqui é 40, aqui é 80 newtons. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o comportamento de uma mola aqui, ó, né? Eu falei com vocês, se comporta como uma reta. Então, o que acontece? A energia gerada por essa mola vai ser o quê? Vai ser a área feita por essa projeção do gráfico aqui em relação ao x. É como se fosse um triângulo, concordo? Como se fosse um triângulo, né? E qual que é a área do triângulo? Né? Vamos falar assim, né? Qual que é a área do triângulo? A área do triângulo é o quê? É base vezes altura dividido por 2. Né? Ou seja, base aqui, né, o x, vezes a altura, que é a força, né? Aqui, ó. Força elástica, base vezes a altura, dividido por 2. Bom, aqui, ó, como se fosse essa área aqui, ó. Vamos colocar isso no papel, iria ficar assim, ó. A área de um triângulo, né? Para a gente entender. A área de um triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2, ok? Ok. Quem que é a base do triângulo aqui? É o x, ok? Quem que é a altura dele? É a força. Mas o que é a força? É K vezes x. Então iria ficar assim, ó. A base
né? Vou colocar aqui, ó, a base. Seria x vezes a força. O que é a força? É K vezes x. K vezes x. Dividido por 2. Então, ó, x com x, né, iria dar x ao quadrado, né? Multiplicando todo mundo aqui. Então, o que isso iria dar? Iria dar isso daqui, ó. K vezes x ao quadrado, né, que é x vezes x, dividido por 2. Olha só, a área que seria do triângulo, né, a área desse gráfico aqui, que nos dá a energia que a mola possui, a energia potencial elástica. Tranquilo? Isso daqui nos dá o quê? A energia potencial elástica. Vamos fazer um exemplo aqui para calcular qual que é a energia potencial elástica disso daqui, né? Primeira coisa, a gente teria que saber quanto que vale o K, né? Porque não foi dado nenhum valor do K. Mas o K a gente sabe que é o quê? Variação da força, variação da deformação. Aqui a gente tem 2 pontos que dá para calcular a variação. Tranquilo? Então o que a gente iria ter? Primeira coisa, calcular o K. Iria ser o quê? A variação da força pela variação da deformação. Maior menos o menor. Então aqui seria 80 menos 40. Aqui seria 0,4 menos 0,2. Iria dar o quê? 40 dividido por 0,2. Não é isso? 40 dividido por 0,2, a gente tem que vale 200. Ok? A gente tem que vale 200. Esse valor seria a constante elástica, né? A constante elástica da mola. Tranquilo? Agora a gente pode fazer, colocar nessa equação aqui, ó. Agora a gente consegue calcular a energia potencial elástica dela. Então a energia potencial, se a gente fosse colocar aqui, ó, energia potencial elástica. Então o que a gente iria ter? K x ao quadrado dividido por 2. O K a gente tem, vale quanto? 200. A deformação a gente tem aqui, ó, foi feito o quê? Vamos pegar o total aqui, 0,4. Então seria 0,4 ao quadrado, dividido por 2. Olha só, a gente conseguiu armar nossa equação aí, ó. Né? 0,4 ao quadrado ia dar 0,16 aqui. 0,16 vezes 200 iria dar, só na parte aqui de cima iria dar 32. Então seria o que? 32 dividido por 2. 32 dividido por 2, a gente sabe que vale 16. 16 o quê? Como a gente está falando em energia sempre é dado em joules. Não esqueçam disso, hein? Tranquilo, gente? Então aqui a gente tem um exemplo aí de como aplicar a energia potencial elástica, né? A gente comentou aqui também sobre a força elástica, né? Como que a gente consegue calcular também essa constante elástica? Eu mostrei aqui para vocês. Então fica bem tranquilo aí a gente conseguir fazer os exercícios, né? A equação da energia potencial elástica. Tranquilo? É uma das partes aí, energia potencial elástica, é uma das partes aí que também compõe a energia mecânica, né? Junto com a energia cinética, a energia potencial gravitacional. Tranquilo, gente? Então, façam os exercícios relacionados a esse tema, ok? Se tiverem dúvidas, né, podem consultar o livro de física ou podem me perguntar também, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.